sistemas, né? É um sistema, na verdade, híbrido, né? Presencial e remoto, né? Mas a gente, às 7 horas da manhã, a gente vai poder estar lá com vocês, lá já seguindo. Não vai ser uma aula um pouco mais diferente, porque a gente vai ter que atender o pessoal do híbrido e o pessoal, aliás, o pessoal do remoto, o pessoal do presencial, vai ter que atender os dois, mas vai dar certo, né? Pelo menos a gente vai ter o contato de estar presente com aqueles que poderão, né, estar lá conosco na segunda-feira nos 2 primeiros horários, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aí com vocês. Eu já, para facilitar, eu enviei no grupo de WhatsApp, tá? Os exercícios que eu havia enviado anteriormente. Vamos resolver, então, esses exercícios, né? O primeiro exercício é bastante simples, é bom que a gente vai fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós já estudamos agora ao longo dessas 2 semanas iniciais. O primeiro exercício vai dizer assim, ó, considerando-se a estrutura celular, conta aí, como são classificados os seres vivos, né? Então, como os indivíduos são classificados em função do tipo de células que eles apresentam. Então, nós temos 2 classificações que você pode anotar, né? Nós temos os seres que são procarióticos e os seres que são eucarióticos. Então, a classificação é essa. São 2 nomes, né? Procarióticos e eucarióticos, ou ainda procariontes e eucariontes. Aqueles que têm um núcleo difuso e aqueles que têm um núcleo verdadeiro. Então, aí a resposta aí, a classificação, seria procarióticos e eucarióticos. Então, é uma resposta bem simples, bem objetiva e bem direta. Depois ele vai te apresentar aí uma estrutura, né? Que dá para você enxergar bem aí. Deixa eu só dar uma... Quem está assistindo na... Aqui. Para quem está assistindo eventualmente aí na celular, para ficar mais fácil. Aí diz assim, ó, a estrutura a seguir representa uma célula procariótica. Bom, então você está falando aqui se a célula ela é procariótica, eu posso estar diante aqui tanto de uma arqueia quanto diante de uma bactéria, por exemplo, tá? Bom, aí você tem aqui algumas indicações interessantes que ele faz, né? Alguns elementos aqui de 1 a 5. Então, note você que no citoplasma aqui, ó, eu tenho que, Zé, cada bolinha dessa aqui é um ribossomo, tá? Aqui eu tenho o material genético. Olha só, aqui eu tenho a membrana citoplasmática da célula, tá? Que é a membrana que tem a permeabilidade seletiva. Isso não muda nessa característica da membrana em relação, por exemplo, a nós, né, os animais, etc. Aqui toda essa parte hialina e aquosa, tá? Eu vou ter aqui o citoplasma fundamental, que antigamente nós chamávamos de hialoplasma, que também é conhecido como citosol, tá? E nessa região aqui, ó, esse envelope protetor dessa célula procariótica, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de parede celular. Lembrando vocês que, nesse caso da célula que você ainda não tem a carioteca, não tem o núcleo definido, nós temos aqui, tá, o material genético que ele é circular e ele está, que é o DNA, né, e ele está disperso no citoplasma, tá? Então ele vai dizer assim, ó, em qual grupo de seres vivos encontram-se esse tipo de célula? Primeira perguntinha que a gente faz aí, qual grupo de seres vivos nós vamos encontrar esse tipo de célula? Então, muito simples, tá? Muito legal aqui, muito objetivo. Então, se a célula é procariótica, nós temos aqui indivíduos do domínio, que nós chamamos lá do domínio procária, que é uma subdivisão, né? Nesse domínio procária. A gente vai ter o domínio bactéria e o domínio arqueia. Então, esses indivíduos eles são exclusivamente presentes nas
bactérias, ou esse tipo de célula, melhor dizendo, são exclusivamente presentes nas bactérias e nas arqueias, com Q, U, E mesmo, tá? O jeito que fala, escreve. Então, bactérias e arqueias, célula procariótica. Já falamos também aqui das estruturas indicadas. Ele pede para você aí quais estruturas estão indicadas em 1, 2, 3, 4 e 5. Só um detalhe com vocês aqui, eu já acabei de falar para vocês quais são essas estruturas, mas agora, obviamente, com, né, o retorno das aulas presenciais, é lógico que as nossas provas serão agora normais, né? Presenciais novamente, graças a Deus, né? Sei lá se vai ser na quarta como era antes, quarta tarde, né? Não sei como é que vai ser a divisão das provas, mas agora está tranquilo. Vamos ter um ano normal, tá? Aí vai dizer assim, ó, e a princípio também, que já ficou mais ou menos definido, é que as aulas de manhã serão presenciais e plantões eventuais que vocês têm, a aula à tarde, assim como a gente tem uma aula à tarde, né, na segunda-feira, essas aulas à tarde e os plantões, tá, eles serão feitos de forma remota, porque tem aquela questão da logística também, dos alunos que estão fora, dos alunos que moram em Paraguaçu, aquele problema de ficar aqui e deixar de ir embora com a van, então pensaram em tudo isso, tá? Mas vai ficar bem legal. Quais estruturas estão indicadas em 1, 2, 3, 4 e 5? Já falei no início, então, número 1, você coloca para mim aí, parede celular, tá? Número 2, nós temos, então, a membrana citoplasmática. Número 3, a gente vai ter aqui o citosol, né, que escreve com S no fim, né? Citosol, ou citoplasma fundamental, ou ainda hialoplasma, mas citosol, que é a parte líquida, tá, do citoplasma, tá, já é suficiente, citosol. Número 4, você tem o que nós chamamos de ribossomos livres, ribossomos livres. E o número 5 aí você tem o material genético representado aí, tá? Pelo DNA circular, ao contrário da nossa célula, que apresenta o DNA linear. Você tem o DNA circular, tá? Ao contrário da nossa célula, que é o DNA linear. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na próxima pergunta. Vamos lá. Questão 3 aí. Bem simplesinha também, né? Bem fácil. Deixa eu só diminuir aqui, que está engolindo um pedacinho, né? Isso. Aí vai dizer assim, ó, nessa questão 3. Um pouco, mas sem exagerar. Ele vai dizer assim, ó, em quais reinos de seres vivos encontram-se as células eucarióticas, tá? Então, vamos lá. Quais são os reinos que apresentam, então, uma célula? Lembrando que eu significa verdadeiro, cário significa, então, a membrana de revestimento, que é a carioteca. Então, quais reinos dos seres vivos que nós vamos ter, então, as células eucarióticas, ou células que apresentam uma membrana que delimita, né, o núcleo do citoplasma e protege o material genético da célula. Então, nós temos alguns reinos aqui, tá? A gente vai ter, então, a partir do reino protista, ou, se quiser também, protoquitista, com C mudo, tanto faz. Então, você vai ter o reino protista, ou protoquitista, que é o primeiro, que é o reino das algas e dos protozoários, tá? Aí você vai ter um segundo reino das células eucarióticas, que é o reino fungi, que é o reino dos fungos. Então, você coloca protoquitista, vírgula, fungi, tá? Que também as células todas são eucarióticas, aí vírgula, aí você coloca outro reino, plantae, que você escreve, tá? Plantae, que é o reino das plantas, dos vegetais, também conhecido como metáfita ou vegetalia, né? Aí você coloca o reino plantae, escreve AE no fim mesmo, tá? E tudo grifado, né? Porque a palavra está em latim. E o último reino, que é o reino
Animalia, que é o reino animal, tá? Então, aí você vai ter o reino Animalia, no latim também, com grifo embaixo. Então, tem o reino dos protistas, em português agora, falando em português, ó. Protistas, fungos, vegetais e animais. Simples assim. Ridículo, né, Zé? Então, já é o domínio que nós chamamos, nós vimos nas aulas anteriores, o domínio que nós chamamos de domínio eucária. Nossa, Zé, que facinho. Muito fácil, tá? Aí ele diz assim, ó, quais são as estruturas celulares encontradas em todas as células, sejam elas eucariotas, ou sejam elas procariotas, ou sejam elas eucariotas. Então, quais são as estruturas celulares coincidentes que nós podemos ter em todas as células, tá? Então, vamos lembrar aqui que nós falamos sobre isso recentemente. Na verdade, aqui, ó, a única estrutura coincidente no interior do citoplasma que nós vamos ter, tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica, na verdade, nós temos duas estruturas no citoplasma, que são estruturas coincidentes. Ah, quais são essas estruturas? A presença de ribossomo e a presença do material genético. Então, presta atenção. Ó, dentro do citoplasma, ribossomo e material genético estão presentes tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. Mas aí, quando nós analisamos, tá, a célula como um todo, quais seriam as principais estruturas que nós temos, além daquilo que está no citoplasma? Então, por exemplo, quando eu comparo, tá, células procarióticas, a maioria tem parede celular, certo? Já nas células eucarióticas, algumas têm parede celular, citando aqui as algas, citando aqui os vegetais. Agora, fungos também. Já animais não têm parede celular na célula. Então, não é uma característica comum em células procarióticas e eucarióticas. Então, nós poderíamos responder essa questão de uma forma bem objetiva. O que tem nas duas? Primeiro, tem membrana citoplasmática? Ou seja, aquela membrana com permeabilidade seletiva? Tem. Em todas as células procarióticas e eucarióticas, nós temos a membrana citoplasmática, tá? Nossa, Zé, é verdade, a gente tem a membrana citoplasmática. Tá, outra coisa, tem citoplasma fundamental? Tem nas duas. Então, primeiro, membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Segundo, citoplasma fundamental, tá? Aí dentro do citoplasma fundamental é aquilo que eu falei no início da questão. Aí nós temos, então, duas situações distintas do citoplasma fundamental. Eu vou ter, então, tá, ribossomos e material genético em ambas, tá? Então, eu vou ter tanto o ribossomo como material genético, tá? Presente em ambos. Então, quatro Zé, coisas. Oi, pode falar. eu posso responder o DNA e organóides citoplasmáticos ou eu tenho que escrever a membrana e o citoplasma? Não, não, o organóide citoplasmático não seria correto, porque os organóides citoplasmáticos eles estão presentes apenas nas células eucarióticas, né? O único Sim. organóide citoplasmático presente na célula procariótica são os ribossomos livres, porque o material genético vai estar em ambas. Então, se colocar organóide citoplasmático, aí dá a impressão de complexo de Golgi, né, lisossomo, retículo endoplasmático. E isso não acontece em células procarióticas. Como ele está pedindo apenas para células procarióticas, organóides citoplasmáticos é aquilo que está dentro do citoplasma, não é aquilo que reveste o citoplasma, tá? Ah, entendi. O Tá que bom, obrigada. reveste o citoplasma, aí no caso seria a membrana. Então, a resposta bem simples e bem objetiva que vocês colocariam é a membrana citoplasmática, o citoplasma ou citosol, tá? Os ribossomos e o material genético, que é representado pelo DNA circular. Então, esses quatro parâmetros: membrana, citoplasma, ribossomo livre, né, ou ribossomos apenas, e o citosol, o DNA circular, que é o material genético. Beleza? Então, assim, uma questão que seria até tranquila, né, mas não pode confundir. Agora, vamos ver essa questão da Unicamp aqui. E você tem uma questãozinha da Unicamp.
Aí ele vai fazer aqui algumas ponderações aqui. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui mais, uma aumentadinha para ver se fica bom, se fica melhor para vocês. Não vai... Acho que tá bom o tamanho, né? Ele diz assim, compare uma célula procariótica, vamos imaginar então, uma bactéria, com uma célula eucariótica. Aí vai dizer assim, ó, quanto aos seguintes aspectos. Vamos lá. Primeiro aspecto, ele vai perguntar assim para você, grupo de seres vivos nos quais esses tipos de células ocorrem. Então, vamos lá. Quando você tem, então, uma célula procariótica, uma célula eucariótica, primeira coisa, quais são os grupos de seres vivos que ocorrem esse tipo de célula? Primeira coisa que você tem que pensar aqui também, um detalhe interessante, legal, que, por exemplo, quando a gente fala de célula procariótica, esses seres vivos aqui, eles são unicelulares, apenas e exclusivamente unicelulares, que é o caso das bactérias, é o caso das arqueias. Aí você fala, Zé, mas eles não vivem lá em colônias? Sim, eles podem viver em colônias, um agrupado no outro, mas cada indivíduo é uma célula independente que tem função independente. Tá? Cada bactéria é independente da outra, diretamente em termos de metabolismo. Então, quando a gente fala de indivíduos procarióticos, nós estamos falando de indivíduos totalmente unicelulares. Não tem, pelo menos até então na biologia, a detecção de um procariótico que seja multicelular ou pluricelular. E quando a gente está trabalhando aqui com uma célula eucariótica, nós podemos ter os dois, tá? Nós podemos ter alguns indivíduos que são uni, e a maioria dos indivíduos também são pluri. Por exemplo, você pega uma alga, alguns tipos de fungos microscópicos, eles podem ser unicelulares, tá? Mas na mesma alga e no mesmo fungo, ou seja, no mesmo reino, tá, protoctista, e no mesmo reino fungi, você vai ter outros exemplos, e vários exemplos, de indivíduos também que são multicelulares, que tem várias células formando tecidos já, né? O agrupamento. Outro detalhe interessante, o reino vegetal, por exemplo. No reino vegetal, todos os indivíduos, eles são, então, indivíduos multicelulares. Assim como no reino animal, todos os indivíduos são indivíduos multicelulares. Para a gente começar falando aí sobre essa questão aí de quantidade de célula por indivíduo. Mas ele pede para você estabelecer a comparação aí, tá, das duas. Então, dos representantes que compõem. Então, vamos colocar, então, mais ou menos a questão passada, se a gente for considerar. Então, primeiro, né, uma situação interessante. Todos os procarióticos são unicelulares, e já os eucarióticos, eles revezam. Eles podem ser tanto uni quanto multicelulares, a depender do qual indivíduo você está tratando, tá? Agora, outro detalhe também que a gente pode estabelecer aqui é a distinção. Células procarióticas, tá? Nós vamos ter aqui indivíduos que compõem, tá? O grupo das bactérias, cianobactérias e arqueias. Então, esses são os indivíduos que nós chamamos de procarióticos. Indivíduos que compõem o grupo das bactérias, das cianobactérias, que são aquelas bactérias que têm a prerrogativa de produzir o seu próprio alimento, de realizar fotossíntese, e as arqueias, que não sofrem mutação, que a gente viu ao longo das aulas aí nas semanas anteriores, tá? Então, esses indivíduos, eles compreendem o domínio que nós chamamos de domínio procária, que é o domínio geralzão deles, tá? É o procária, porque são procariontes. Aí já, quando a gente estabelece essa conexão da primeira pergunta e da Unicamp, quando você tem os indivíduos eucariontes, ou as células já com o núcleo definido, aí você já tem indivíduos, que a gente respondeu agora há pouco na questão anterior. Você tem indivíduos protistas, tá? Que são as algas e protozoários. Você tem os fungos, você tem os animais e você tem os vegetais. Aí você teria os grupos que diferenciam, tá? Cada indivíduo que compõe o domínio agora, o domínio
que nós chamamos de domínio eucária. Então, no domínio procária, eu tenho quem, Zé? Eu tenho bactérias, cianobactérias e arqueias, domínio procária. E do domínio eucária, eu vou ter quem? Eu vou ter protistas, eu vou ter fungos, animais e vegetais. Simples assim, tá? Questão bem fácil, embora você está vendo que é uma questão da Unicamp, não é porque a questão da Unicamp, nossa, prova da Unicamp é impossível, prova da Unicamp é muito ferrada, da FUVEST é mentira. A maior parte das questões são questões normais do cotidiano, tá? Desde que você faça um bom ensino médio, quando você chega lá, você não tem dificuldade também de resolver, não. Aí diz assim, ó, características diferenciais desses dois tipos de células. Então, você tem algumas características, mas vamos lá. Principal característica, tá? Vamos estabelecer aqui as características das células que nós chamamos de procariótica e da célula que nós chamamos de eucariótica. Então, na célula procariótica, qual que é a característica que você tem ali primária quando você olha para a célula? Então, você tem aí, ó, a presença do material genético disperso no citoplasma, tá? A presença do material genético disperso no citoplasma com apenas um cromossomo circular, que é o próprio DNA ali, né? Com apenas um cromossomo. Então, a presença do material genético disperso no citoplasma com apenas um cromossomo. Outra diferença também que você pode colocar aí, tá? Isso na célula procariótica, que é característica da célula procariótica. O único organoide citoplasmático é o ribossomo. Não esqueçam disso. Então, o único organoide citoplasmático na célula procariótica é o ribossomo, tá? Então, primeiro, célula procariótica. Agora, vamos lá, como ele pede para você estabelecer a conexão e a diferença de um com o outro, tá? Vamos lá para a célula eucariótica agora. Então, aí você vai colocar assim, célula eucariótica. Núcleo organizado e delimitado pela carioteca. Então, núcleo organizado e delimitado pela carioteca, sendo que no seu interior estão o nucleolo e os cromossomos, tá? Sendo que no seu interior estão o nucleolo e os cromossomos. Ponto. E uma outra característica também agora que apresenta, né, na célula eucariótica, você pode colocar aí, ó, citoplasma com vários organoides, com vários organoides. Citoplasma, você pôr organoide citoplasmático, você já colocou citoplasma, né? Citoplasma com vários organoides. Aí coloca entre parênteses aí, ó, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, etc. Tá? Citoplasma com vários organoides. Então, simples assim, tá? Você pode colocar em alguns, né, tem o próprio cloroplasto, então, mitocôndria, retículo endoplasmático, você tem também os ribossomos, como tem na outra célula, tá? Então, você tem os lisossomos, você tem o complexo de Golgi. Então, tem bastante coisa aí, né? Tá vendo? Uma questão da Unicamp, isso aqui é questão de segunda fase da Unicamp, tá? Quando você passa na primeira fase, o pessoal fala, nossa, as questões de segunda fase da Unicamp, da FUVEST, são impossíveis. Não são impossíveis coisa nenhuma. E outra coisa, as provas que exigem uma pontuação maior para o ingresso na Unicamp e na FUVEST, para você já ir pensando nisso, são, primeiro, a área de engenharia, que é a área mais concorrida, né, da Unicamp hoje, e da FUVEST também, são as duas áreas mais concorridas, e depois a área de saúde.
Mas aí você fala para mim, Zé, mas eu não quero nem engenharia nem saúde. Sei lá, eu quero áreas de humanos ou algo do gênero. Como é que fala? Tem curso que nem preenche vaga. Curso da FUVEST, da Unicamp, que não preenche vaga. Você vê aqui, né, é bem parecido com a Unifal. Por exemplo, hoje, alguns cursos têm uma procura muito baixa, tem poucos alunos mesmo, tá? Vou citar alguns cursos hoje com procura. Química, nem tanto. Química ainda tem uma certa procura, porque o curso de farmácia, que era um curso muito requisitado antigamente, ele caiu em termos de procura. É uma coisa que muda, é cíclico, né? Mas aí a química hoje, o pessoal química mesmo, química aplicada para fazer aqui, tipo na Unifal, é difícil você achar quem faz. Por quê? Porque aí o pessoal faz um curso que ele fica mais afiado para o mercado de trabalho, que é o quê? Engenharia química, tá? Então é mais fácil se ingressar no mercado de trabalho. A química aplicada, o cara fica mais vinculado à questão de aulas, né? Da docência. Outro curso também que caiu, está faltando, aliás, está faltando no Brasil inteiro. Tem alguns estados no Brasil que o setor público deixou até de ter aula por falta de professor. No caso, por exemplo, de Tocantins, tá? Você não tem mais, até tem algumas escolas que não tem mais nem física, por falta de professor, por desinteresse de formação de profissionais nessa área. Então, por exemplo, você pegar hoje Unicamp, na FUVEST, vamos pôr a FUVEST mesmo, ou a Unicamp, você vai fazer um curso na FUVEST de Química, de Física, ou até mesmo vamos pôr literatura, tá? Tem letras também. Geralmente, né, nem vaga preenche. Aí o pessoal fala, mas aí se eu fazer, eu não vou passar, passa sim. Se você gostar dessa área, passa sim. Então, não são provas impossíveis. Ah, mas eu quero fazer medicina, sei lá, quero fazer a área, fazer odonto, não tem problema. Vai estudar um pouco mais, dá para passar também. Mas acontece que uma coisa você tem que colocar na cabeça de vocês, que eu já falei para vocês. Vocês receberam um referencial teórico, vão receber até o 3º ano, no referencial teórico para vocês almejarem federal, tá? Então, você quer almejar federal. Ah, mas aí se eu for fazer uma particular, tudo bem, pode fazer particular, mas particular seria um plano B. Plano A de vocês teria que ser as federais, tá? Seria pelo menos o ideal que vocês pensassem assim, né? Mas, vamos lá. Diz assim, ó, observe as afirmativas de 1 a 5 que completam a questão, tá? Aí vai dizer assim, se um ser vivo não for formado por uma célula procariótica, se ele não for formado, tá? Por uma célula procariótica, ele, vamos lá, vamos ver o que está certo aqui e o que está errado aqui, ó. Vamos lá, se um ser vivo, aliás, desculpe, se um ser vivo for formado, né, por uma célula procariótica, se ele for formado, ele não apresentará núcleo ou envoltório nuclear. Se é procariótico, ele não vai apresentar o envoltório nuclear, beleza? Então tá certo. Aí vai dizer assim, ó, ele poderá ser uma bactéria. Bactéria é um exemplo de indivíduo que é procariótico. Então, beleza. Não apresentará parede celular? Não é verdade, né? Os indivíduos que são procarióticos, eles apresentam parede celular, tá? O que acontece com as arqueias é a supressão do polipeptídeo glicano nessa parede na membrana, mas a parede está presente. Então, a 3 aqui é falsa. Apresentará ribossomos e lisossomos. Ribossomos livres, dispersos no citoplasma, eles apresentam. Já lisossomos, já são vacúolos, né? Pequenos vacúolos que têm a responsabilidade de liberar enzimas para o processo de digestão intracelular. Então, lisossomo é uma característica exclusiva de células eucarióticas. Então, o lisossomo aqui que está fora da curva. O correto aqui seria só ribossomo. Então, ribossomo e lisossomo está incorreto. Não apresentará nucleolo, é verdade, porque não tem um núcleo definido, então o núcleo está difuso ou disperso no citoplasma, o nucleolo não vai aparecer, e nem mitocôndrias, tá? É verdade, não apresenta mitocôndrias,
mas nós vimos que as células procarióticas têm como sim realizar a respiração aeróbia. E como que elas vão realizar a respiração aeróbia, Zé? Vão realizar o processo de respiração aeróbia através de invaginações, tá, da membrana conhecida como mesossoma, onde ficam ali as enzimas respiratórias, tá? Então, a número 5 aqui está verdadeira. Então, a 1, a 2 e a 5 estão verdadeiras, 3 e 4 são falsas. 1, 2 e 5, marcaria aqui letra B de bola, tá? Nossa, Zé, mas então é facinho o exercício, né? Biologia você vai ter aqui sempre exercícios medíocres. Vamos lá. Ó. Ele vai dizer assim, ó, as figuras a seguir representam duas células pertencentes a grupos diferentes de organismos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, quando você se depara aqui com a célula A, o que eu estou vendo aqui na célula A, Zé? Bom, estou vendo aqui, ó, ribossomos livres, tá? Citoplasminha aqui, né? Ou citosol. Estou vendo a membrana plasmática. Olha, além da parede celular, ele tem ainda esses cílios aqui que auxiliam na sua locomoção, né? Pilo singular. Eu tenho essa cápsula aqui, ó, além da parede celular. Bom, então, uma coisa eu já posso definir aqui, ó. O DNA é circular, o nucleolo está difuso no citoplasma. Eu não tenho aqui uma membrana de delimitação e eu não estou enxergando aqui, Zé, os demais componentes citoplasmáticos, apenas ribossomos livres e material genético. Então, já posso olhar para essa célula A e afirmar que essa célula A é uma célula, o que, Zé? Procariótica. É uma célula, provavelmente aqui, pelo que mostra, uma célula bacteriana. Beleza? Eu vou olhar aqui, ó, essa célula B. Olha só essa célula B. Essa célula B aqui é legal. O que você está vendo aí, Zé? Estou vendo alguns detalhes diferentes, né? O que você está vendo de detalhe diferente aqui, ó? Eu estou vendo aqui, ó, na posição central da célula, algo que não ocorre numa célula animal. O que é isso aqui, Zé? Esse número 2 aqui é o que a gente chama de grandes vacúolos. Muito comum na célula vegetal, tá, pessoal? Número 2 são os grandes vacúolos presentes na célula vegetal. O que acontece com a célula vegetal? A célula vegetal, quando ela é jovem, ela apresenta pequenos vacúolos e à medida que eles vão se fundindo a partir do lisossomo que vai desaparecendo, eles vão formando aqui, ó, esses grandes vacúolos na posição central, e esses grandes vacúolos, eles vão deslocar o citoplasma e o núcleo da célula para a região periférica. Então, fica uma dica para vocês. Estão olhando lá em microscopia, embora a gente não viu, né, diretamente uma célula vegetal, a gente vai falar muito sobre vegetais esse ano, você bateu o olho no microscópio, você viu esse vazio aqui, ó, grandão, você já bate o olho e fala, isso aí é uma célula vegetal, tá? Ah, Zé, então o núcleo dela, ele fica disperso, ou seja, disperso, não, ele fica deslocado para a periferia, junto com todo o citoplasma, Zé. Exatamente, núcleo e todo o citoplasma dispersos aqui, ó, para a região periférica da célula. Nossa, então aqui é fácil para eu delimitar, né? Para que servem esses grandes vacúolos aí, Zé, na posição central? Esses grandes vacúolos aqui, eles têm uma função fundamental, tá? Eles têm a função de armazenagem. De quem, Zé? Óleos, essências, água, para a célula, sais minerais, para a célula vegetal. Ah, Zé, então quando eu estou trabalhando com a medicação, que ela é extraída, muitas vezes, do vegetal, grande parte dos elementos que eles extraem para aquela medicação de origem vegetal, por exemplo, você vai extrair o princípio ativo para aquela medicação, ela é extraída daqui, ó, dos grandes vacúolos, ou do material que estão presentes aqui no grande vacúolo. Então, esses grandes vacúolos aqui na posição central, que já caracterizam uma célula vegetal, eles têm duas funções básicas. Primeira função que eles têm, armazenamento de substâncias, tá? Segunda função, eles são fundamentais para a regulação osmótica da célula vegetal. Então, armazenamento
e regulação osmótica. O que é regulação osmótica, Zé? É a capacidade que a célula vegetal apresenta de controlar a entrada e a saída, tá, de líquidos no interior da célula. Isso é regulação osmótica. Então, para entrar água, para sair água, quem que regula? Os grandes vacúolos aqui na posição central. Ah, então isso aqui é um grande vacúolo. É um grande vacúolo, número 2. E o número 1, Zé? O número 1 é aquele organoide que você tem, que é exclusivo, tá, das células eucarióticas, que apresentam a prerrogativa, a capacidade de realizar fotossíntese. Ah, que organoide que é esse, Zé? Agora aqueles disquinhos com clorofila estão dentro desse organoide? Sim, nós vimos até a teoria da endossimbiose entre cloroplasto e mitocôndria. Então, ó, o número 1 aqui, ó, ele representa o cloroplasto, tá? Número 1, cloroplasto. E o número 3 aqui, Zé, o que ele está representando, ó? Esse fiozinho aqui é a membrana interna, o número 3 ele representa a parede celular da célula vegetal, tá? Então, nós temos as duas células aqui. Primeiro, ele vai pedir para você assim, ó, identifique as células A e B. Então, vamos lá? Célula A é uma célula de uma bactéria, portanto, eu tenho uma célula procariótica, tá? E a célula B, eu vou ter aqui uma célula eucariótica vegetal, beleza? Célula eucariótica vegetal. Na alternativa B, ele vai dizer assim para você, ó, quais grupos de organismos apresentam essas células. Vamos lá? Na célula A você tem, tá, os organismos procarióticos e na célula B os organismos eucarióticos. Muito fácil. Aí vai dizer assim, ó, identifique as estruturas numeradas de 1 a 5, tá? Vamos lá, então. Então, ó, número 1, cloroplasto. Número 2, grandes vacúolos. Número 3, parede celular. Vamos lá na outra. Número 4, ribossomos livres. E está aqui os ribossomos livres, tá? E o número 5 aqui, que ele destina-se ao revestimento, tá? Então, esse número 5 aqui, você tem, então, toda a estrutura da célula eucariótica, representada aqui pela parede celular, tá? E após a parede celular dessa bactéria, a gente vai ter, então, um detalhezinho legal ainda aí, né? Que é o invólucro que ela apresenta, tá? Então, número 5, parede celular. Só que eu fiz um negócio aqui, né, pessoal? Eu esqueci de mudar aqui, ó, tinha que mudar para o lado de lá, né? Aqui eu pulei para 1, mas tem a questão 7 também. Eu esqueci de levar... Eu fui... É aqui que eu tinha que ter vindo, né? Eu já fui para outra lista. Mas tá bom, tá valendo. Vamos lá. Questão 7 está aqui, ó. Eu vi aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, as bactérias são organismos unicelulares, procarióticos, beleza, agrupados no reino Monera, tá? Lembrando que o reino Monera agora não é mais esse nome, que agora tem essa divisão, tá? E subdivididos em 2 grupos distintos e pouco relacionados evolutivamente. Na verdade, agora, essa questão provavelmente é uma questão mais antiga, né, de vestibular. Hoje nós chamamos de reino bactéria e reino artibactéria, que a gente já viu. Mas aqui ele fala dos grupos, na época ainda, tem as arqueobactérias, que são as antigas bactérias, tá? Ou que nós chamamos de arqueias, e as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras. Sobre bactérias, está pedindo sobre bactérias. É correto afirmar, é incorreto afirmar, melhor dizendo. As bactérias halófitas são arqueobactérias que vivem em ambientes aquáticos salgados. Na verdade, aqui nós temos um errinho, né? Por ser uma questão antiga, isso aqui, na verdade, são as arqueias halófitas. Mas, levando em consideração o enunciado da questão aqui, que é antigo, naquela época eles podiam chamar de bactérias
alófitas, mas são arqueias, tá? Mas a questão é antiga, mas ele está falando certo. Aquilo que se chamava de bactérias alófitas são arqueobactérias que vivem em ambientes extremamente salinos e que não sofrem mutação, tá? Aí diz assim, ó, as arqueobactérias termoacidófilas habitam fontes de águas quentes e ácidas, beleza, também está correto, né? Vive dentro de vulcão. Aí diz assim, ó, as bactérias são envolvidas por uma parede celular rígida, constituída de peptídeo-glicanos, aquilo que eu falei para vocês. Nas bactérias, você tem o peptídeo-glicano presente na parede celular. Nas arqueias, uma coisa que diferencia bastante é a ausência desse componente na parede celular, tá? Ele vai dizer assim, ó, as eubactérias, que são as bactérias já verdadeiras, formam um grupo bastante diversificado que habita os mais diversos ambientes, inclusive o corpo humano. É lógico que nós temos aí a nossa flora bacteriana intestinal, que são bactérias benéficas, né? E quando você toma um antibiótico muito forte, de amplo espectro, mata todas as bactérias, inclusive as benéficas. Por isso que o antibiótico, quando é muito forte, ele tende a dar diarreia, tá? Porque essas bactérias que atuam aqui no auxílio da manutenção das fezes pastosas, né? Ou mais rígidas, elas morrem, aí as fezes ficam liquefeitas pela falta dessas bactérias que estão presentes, que são bactérias boas que nós temos no corpo humano, isso é verdadeiro. As bactérias fotossintetizantes e quimiosintetizantes são bactérias heterotróficas. Falso, né, pessoal? Se elas são fotossintetizantes e quimiosintetizantes, elas são bactérias que nós chamamos de autótrofas, ou seja, elas têm a prerrogativa de produzir o seu próprio alimento, tá? Ou seja, tem a capacidade de fabricar suas próprias substâncias orgânicas, usando substâncias inorgânicas, CO2 e água, né? E a energia obtida do ambiente, seja solar, luminosa, né? Ou seja, energia química de uma reação de oxidação. Agora, o que está errado aqui, ó? É somente essa expressão, o que está errado, ó? Aqui está falando em heterotróficas, e era para ser autotróficas, tá? Ou autótrofas, que é a mesma coisa, que é o sinônimo, tá? Então, a letra E aqui, eu marcaria como errado. Vamos lá, então, questão 8. Das características apresentadas abaixo, a única que não podemos encontrar em bactéria vai ser o quê? Vamos lá. Plasmídio, que é a molécula circular adicional do DNA. Cansamos de falar para vocês aqui sobre essa questão do plasmídio e a capacidade de transferência de hereditariedade através desse plasmídio, né? Então, falamos, talvez a nomenclatura plasmídio até não usei muito, mas falei muito sobre molécula, que o DNA dos seres procarióticos apresenta uma molécula circular, tá? Tá certo, então, letra A. Material genético envolto por membrana? Não, eles não têm, né? Material genético, ele fica difuso no citosol, tá? Então, não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Portanto, a letra B está incorreta. Agora, a célula, as bactérias apresentam parede celular responsável pela forma e proteção da célula, beleza, ribossomo também está presente, responsável pela síntese de proteína, lembrando que esses ribossomos no citosol são ribossomos livres, né? Apresenta muitas vezes uma cápsula, estrutura que dificulta a fagocitose por glóbulos brancos, sim, essa cápsula aqui, muitas vezes, a ação dos soldadinhos do nosso organismo, que são os leucócitos, né? Eles têm um pouco de dificuldade de fagocitar determinado tipo de bactéria, tá? É exatamente para oferecer maior resistência contra a fagocitose. Então, portanto, isso é verdade. E aqui nós temos uma célula eucariótica. Olha só, a figura a seguir representa o esquema de uma célula animal vista ao microscópio eletrônico. Olha que legal aqui quando a gente compara com a célula vegetal. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou pegar tudo. Olha que legal quando a gente compara com uma célula vegetal aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, na célula animal, a primeira coisa que você vai bater o olho aqui, vai identificar, está identificando aqui, ó, a carioteca, tá vendo? A membrana nuclear. Olha só, aqui no centro tem nucleolo, tá vendo? Aqui eu tenho a cromatina, que ela vai espiralizando depois para formar o cromossomo. Aí depois você vai ter aqui no cromossomo material genético, DNA, tá?
do nucleolo aqui está relacionado com o RNA, tá? A gente vai ver também a citologia, síntese de proteínas, etc. tal, tá? Zé, dá para identificar aqui alguns organoides aí bem simples. Olha só, tem esses tubinhos aqui. Isso aqui é o quê, Zé? Isso aqui é centríolo. Nossa, Zé, esse aqui é o centríolo. O centríolo, de uma forma bem simples para você conseguir observar. Olha aqui, ó, também tem ribossomos livres aí, Zé? Sim, eu tenho ribossomos livres também, tá? Os ribossomos livres também estão presentes nessa célula. Nossa, então é facinho de entender isso aí, né, Zé? Sim, é facinho. Você está vendo aqui, tá? Todas as estruturas componentes dessa célula. Aí você vai ter aqui também, ó, vamos ver aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, a mitocôndria. Nossa, Zé, aqui tem a mitocôndria. Isso, centríolo aqui, ó, mitocôndria aqui, tá? Nossa, Zé, então isso é bem fácil, né, para a gente identificar. Isso aqui, Zé, aqui eu tenho os retículos endoplasmáticos. Então você tem o retículo endoplasmático aqui, Zé? Tem, ó, o retículo endoplasmático. Ó, tá vendo esses pontinhos aqui no retículo endoplasmático aqui, ó? Esses pontinhos aqui são ribossomos. Então se eles são ribossomos, é quando eu bato o olho nesse local que você tem uma série de canalizações para transporte de substâncias nas células, Zé, eu bato o olho nele aí, nesse retículo endoplasmático aí, Zé, eu já consigo identificar aqui de uma forma bem direta e bem objetiva, Zé, o que eu identifico aqui? Se eu tenho ribossomo, tá? Eu tenho aqui a famosa síntese proteica. Nossa, Zé, é verdade, vou ter aqui a famosa síntese proteica. E esse número 4 aqui, Zé, então eu tenho o retículo endoplasmático rugoso aqui representado, tá? Esse 2 aqui, o retículo endoplasmático rugoso. Zé, e esse número 4 aqui é o local que ocorre o empacotamento de uma série de substâncias que são sintetizadas na célula. Então, esse número 4 aqui, nós temos o famoso complexo de Golgi, tá? Você vai ter o famoso complexo de Golgi. Note você que quando você pega aqui, ó, carioteca, tá vendo? Ela não é impermeável, tá? Pelo contrário, você vai ver que há perfurações aqui, tá certo? Você tem esse contato da carioteca com o pó, aqui até que chama de poro da carioteca, com o meio externo. Então, bem simplesinho, bem facinho, tá? E bem tranquilo aqui, sem nenhum problema, para você responder esse tipo de pergunta aí. Então, aí, as questões depois que vêm, elas vão pedir para você identificar, deixa eu ver aqui, vai pedir para você aqui, ó, identificar os elementos que nós identificamos, tá? Então, por exemplo, organela 3, vai colocar aí centríolo, qual que é a função dela? Divisão celular, tá? Está relacionado com os processos de mitose e meiose, tá? Aí diz assim, a organela 4 é o complexo de Golgi, e a organela 2 relaciona a sua função com a organela 2. Então, muito do que é produzido aqui, ó, é empacotado. Então, produzido, tá? No retículo endoplasmático, no 4, e empacotado no complexo de Golgi. Beleza? E na questão 9 aí, ó, aí diz assim, explique com um aspecto evolutivo da célula animal, a partir de célula mais simples, explique a origem das estruturas 1 e 2. Então, nós vimos isso aqui, ó, a origem das estruturas 1 e 2. A estrutura 1 é por endossimbiose, tá? De bactérias primitivas que foram englobadas. E a estrutura 2, que é o retículo endoplasmático, nesse caso rugoso, for por invaginação da membrana plasmática. Então, a estrutura 1, endossimbiose, e a estrutura 2, invaginação da membrana, tá? Então, exercícios bem simples, exercícios bem fáceis, vamos finalizando aqui, que já até estourei o tempo, né? Fique tranquilo. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação aí? Segunda-feira eu vou estar com vocês, então, de forma presencial.
tá? Primeiro horário, 7 horas, vai ter aula de biologia normal. Por favor, coloque para mim aí presente, né, no chat aí, de vocês aí, coloque quem está presente aí na aula, coloca para mim aí presente, tá? Só para contar a chamada de vocês, para ficar, isso, para ficar bonitinho aí. Beleza, então, vamos finalizando aqui, que vocês vão ter outra agora, né? Eu já peguei um pedacinho.